Eu não entendo por que às vezes nós pegamos toda essa criação de Deus e colocamos nós no centro dela. Eu não entendo muitas vezes porque a igreja hoje em dia, a igreja moderna, ela está colocando o homem como se fosse o centro de tudo. E diante da criação de Deus, nós vamos ver que nós somos apenas uma poeira vagando. A Bíblia fala, se você for ler o livro de Jó, você fica escandalizado. Você fala assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Jó começa a perguntar para ele e começa a falar assim, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que aquilo está acontecendo na minha vida? E você vai ver que no começo Deus fala, Jó está aí, ele é o meu filho, íntegro, justo, reto diante de mim. E aí acontece tudo aquilo com ele. Ele perde os filhos, ele perde riqueza, ele perde saúde. E aí ele não blasfema de Deus. Só que aí ele começa a perguntar para Deus por que tudo isso está acontecendo. Os amigos dele começam a falar, não, está acontecendo isso porque você está em pecado. Está acontecendo isso porque você blasfemou contra Deus, porque você roubou, porque você não serviu a Deus da maneira correta. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós vemos uma pessoa em dificuldade, em vez de ajudar, nós vamos apontar o dedo e falar tem alguma coisa que ela está fazendo de errado. E aí Jó começou a perguntar e Deus vira para ele, se você ler o capítulo 38 de Jó, você vai ficar admirado que ele usa o capítulo inteiro, Deus usa o capítulo inteiro para fazer perguntas para Jó. Ele faz 42 perguntas para Jó. E ele começa, aonde você estava, Jó, quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei limite no céu? Aonde você estava, Jó, quando eu medi as águas? Aonde você estava quando eu quebrava o orgulho das ondas? Aonde você estava, Jó? Você não é ninguém. Eu sei quem tu és, você é pó. E aí a gente fica admirado com a grandeza de Deus, com a beleza de Deus. Nós ficamos assim, que Deus santo, que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Porque agora nós conhecemos os atributos de Deus. Inclusive, igreja, ouve o conselho desse jovem. Vai estudar os atributos de Deus. Vai estudar quem Deus é. Para a gente parar de buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode oferecer. Se você conhecer um pouquinho dos atributos de Deus, você vai ficar apaixonado. Você vai começar a ver quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, quão bendito é o Senhor, quão justo é o Senhor, quão terrível é o Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Imagina, você olha o céu cheio de estrelas. Aí você começa a ler a Bíblia e começa a conhecer esse Deus. E Ele vem e fala para você. Eu achamos cada uma delas pelo o nome. E todas elas me obedecem. E todas elas louvam o meu nome. Aí Ele olha para o mar e fala, eu dou ordem e ele vai. Aí ele olha para as árvores, eu falo, cresce, e elas crescem. Eu falo para o sol, nasce, e ele nasce. E aí, eu viro para o ser humano, eu viro para a pessoa que eu criei, a imagem e semelhança minha, e falo, faça isso. E ele diz, não. Eu fico admirado, porque a gente é a criatura que Deus escolheu para se relacionar com a gente. E aí a gente fica assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter com isso? E eu fico pensando assim às vezes, por que nós somos tão orgulhosos de não nos diminuir um pouquinho e reconhecer a grandeza desse Deus? Se a gente for pensar nos nossos problemas e ler a Bíblia, a gente vai ver que tudo isso é bom. Que tudo isso que a gente passa é bom. Bom não no sentido que eu estou falando masoquista e tal, mas eu estou falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, ele não usou essa teologia que é usada hoje. Eu não aceito isso na minha vida. Eu recuso isso na minha vida. Isso eu não quero, isso eu rejeito. Eu só quero a parte boa. Paulo chega e fala assim, eu aprendi a viver em abundância, eu aprendi a viver em escassez, eu aprendi a viver em todas as situações, porque eu dou graças a Deus por Cristo que me fortalece.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus.